Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje o foco é Napoleão Hill e o livro A Lei do Sucesso, especificamente a versão comentada pelo Jacob Petri. É uma filosofia que, olha, mesmo sendo antiga, ainda influencia muito líder, muito empreendedor por aí, né? É verdade. É impressionante como esses princípios, lá no começo do século XX, ainda fazem sentido hoje. Parece que tocam em algo bem fundamental sobre a gente, sobre como buscar nossos objetivos. E a história de como o livro nasceu, nossa, já é uma lição por si só. Tudo começa lá em 1905, né? Um encontro-chave entre Andrew Carnegie, um gigante do aço, um dos caras mais ricos da época, Riquíssimo! e um repórter bem jovem, ambicioso, o Napoleão Hill, com os 23 anos. Pois é. Parece que o Hill já tinha entrevistado o Carnegie antes e, bom, deixou uma boa impressão. O Carnegie tinha essa ideia, assim, grandiosa. Criar uma filosofia do sucesso que fosse prática, sabe? Baseada no que as pessoas de sucesso faziam, não só em teoria. E ele viu no Hill a pessoa certa para essa missão gigantesca. Exato, a energia, a determinação. Mas não foi fácil para ele. O Carnegie ofereceu acesso total aos maiores nomes da época, uma oportunidade incrível. Mas tinha um porém. Tinha, sem grana no começo. Era um teste, na verdade, para ver se o Hill tinha rapidez na decisão, compromisso. Ouvi dizer que ele usou um cronômetro. Deu menos de 1 minuto para o Hill decidir se topava ou não. Anos de trabalho sem garantia. E o Hill aceitou em menos de 30 segundos. Para o Carnegie, essa agilidade para decidir já era um traço dos vencedores. Ele queria testar isso no Hill. Que loucura! E essa decisão deu início a uma pesquisa de 20 anos, né? O Hill foi fundo mesmo. Falou com mais de 500 pessoas, tipo Thomas Edison, Henry Ford, Rockefeller. Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt. A lista é enorme. Só gente que estava definindo aquela era industrial americana. E o resultado foi o livro original, A Lei do Sucesso, lá de 1928. Um calhamaço, 16 lições. Exato. E aí entra essa versão que a gente está usando do Jacob Petri. O original tem quase 1000 páginas. É denso. O Petri fez um trabalho de curadoria, sabe? Condensou as 16 lições, pegou a essência para ficar mais direto, mais aplicável hoje em dia, mas sem perder a força do original. Perfeito. Então a nossa missão aqui hoje é mergulhar nas duas primeiras lições dessa versão adaptada. A lição 1, crie um propósito definido, e a lição 2, a mente mestra. Bora entender o que o Hill queria dizer com isso. E o interessante é ver como elas se conectam logo de cara, né? São a base de tudo para ele. O Hill dizia que sucesso não é sorte, não é acaso, é aplicar princípios. Começa com a clareza do que você quer, o propósito, e isso cresce muito com a colaboração certa, a mente mestra. Uma coisa puxa a outra. Excelente ponto. Então vamos lá. Lição #1. Crie um propósito definido. O Hill aponta direto qual é a maior causa do fracasso para a maioria das pessoas. O que seria? A falta de um objetivo de vida claro, bem específico. Ele via isso como um maior problema mesmo. Sem saber para onde ir, a pessoa fica meio à deriva, né? Gasta energia para todo lado, às vezes até em direções opostas. E aí vem a indecisão, a insegurança. Exato. E no fim não se conquista nada muito grande. A energia mental que ele achava super poderosa acaba se perdendo, se dissipando. Ele tem aquela frase forte: pensamentos são coisas, e podem se tornar coisas poderosas quando misturados a um propósito definido. Isso sugere que a mente tem um poder de criar enorme, mas precisa de direção, né? Precisa. O propósito definido é como um imã. Ele organiza os pensamentos, direciona a energia, pega um desejo vago, tipo, quero ter sucesso, e transforma em algo concreto que dá para agir em cima. É o que ele chama de base para o esforço organizado. Aplicar energia de forma focada. Sem propósito, como organizar o esforço? Não dá. O exemplo do Henry Ford com um colega de oficina dele é bem marcante nisso, né? Muito. Os dois começaram juntos, condições parecidas. O colega, dizem, era até bom tecnicamente, talvez até melhor no começo. Mas o Ford tinha uma obsessão, um propósito definido, fazer o carro ser para todo mundo. Uma visão clara.
Claríssima. E isso guiou tudo, cada decisão, cada risco. Enquanto o colega, sem essa bússola, ficou lá fazendo a mesma coisa por anos. A diferença não foi a capacidade inicial, foi o propósito, a direção. E aquele número que o Hill levantou na pesquisa dele chega a assustar. 95% das pessoas que ele analisou não tiveram sucesso de verdade na carreira por falta desse propósito central ou de um plano para chegar lá. 95%. Nossa, é quase todo mundo. Dá o que pensar, né? Com certeza. Sugere que talvez a maioria viva meio que reagindo ao dia a dia, sabe? Sem uma visão clara do que quer construir a longo prazo. Ter um propósito definido para o Hill não é só sonhar. É saber o que você quer, por que aquilo importa para você e ter um rascunho de como chegar lá. Vira um filtro para as decisões. Isso me leva a outro ponto. A diferença entre esse propósito definido e um desejo vago. Tipo, querer ganhar mais dinheiro. Isso não serve, né? Não como propósito definido, não. É legítimo querer mais dinheiro, claro, ou ser feliz. Mas é muito geral. Para o Hill, precisa ser específico. Como você vai gerar mais riqueza? Com que produto, que serviço, quanto é mais dinheiro, qual plano? Entendi. Hill fala que o desejo é o ponto inicial de toda conquista. Mas ele está falando de um desejo que queima, sabe? Uma obsessão saudável, que vira plano concreto e que você persegue com garra. Não é só esperar acontecer. O texto adaptado fala também que um propósito de verdade ajuda a integrar as 4 dimensões humanas: física, mental, espiritual, emocional. Como assim? A ideia é que um propósito forte geralmente conecta com seus talentos, com o que você ama fazer, isso pega o lado emocional, talvez até espiritual, tipo sua vocação. Aí ele te desafia a aprender, a crescer, lado mental, e exige ação e disciplina no mundo real, lado físico. Faz sentido. Quando o propósito está alinhado com quem você é de verdade, o esforço dá energia e não só desgasta. Hill acreditava muito nisso. O maior sucesso vem quando a gente acha e vive nossa vocação específica. O propósito ajuda a achar essa vocação. E na prática? Como a pessoa começa a definir esse propósito? O livro dá um caminho? Dá sim. A essência é, primeiro, pensar fundo para decidir exatamente o que você quer. Não o que os outros querem para você, mas o que você quer mesmo. Segundo, transformar isso numa frase curta, clara, um lema. Terceiro, isso é chave, criar um plano escrito, detalhar os passos. E o quarto? O mais difícil, agir. Todo dia, com fé, com persistência, ajustar o caminho se precisar, mas sem perder o destino de vista. É como construir uma casa, ele compara. Ninguém começa sem a planta, né? O propósito e o plano são a planta da sua vida, do seu projeto. Boa analogia. Exige clareza, plano e muita ação. Ok. Então, com essa base individual do propósito definida, a lição #2 traz algo que multiplica o poder. A mente mestra. Hill diz que esse era o grande segredo do Carnegie. Exatamente. O Carnegie contou para o Hill que a fortuna dele, o poder todo, não vinha só do dinheiro ou da inteligência dele sozinho. Vinha de algo mais, colaborativo, a sintonia da equipe principal dele. Era ali que morava a força de verdade. E como o Hill define exatamente essa mente mestra? A definição dele é bem precisa, vale a pena ouvir com calma. Coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para o alcance de um propósito definido. O Carnegie usou o exemplo do grupo dele, mais de 20 executivos-chave. 20 pessoas em sintonia. Ele explicou que a soma daquelas mentes trabalhando juntas em harmonia com o mesmo objetivo criava uma sinergia, uma força que não se vê, mas que era muito maior do que só somar as partes. Para o Hill, essa era a forma mais alta de poder que a gente pode ter. O que está em jogo aí é sinergia pura. Quando as mentes se juntam em harmonia de verdade, focadas, algo novo aparece. Hill descreve como uma terceira força, invisível, mas real nos resultados. 2 mentes em sintonia não são só o dobro de uma. Elas criam uma terceira mente, um campo de energia maior.
Imagina isso com um grupo grande como o do Carnegie. O livro usa aquela fábula antiga para explicar isso, a do lavrador com os feixes de varas, né? Sim, é uma metáfora ótima. O lavrador, preocupado porque os filhos só brigavam, pede para eles tentarem quebrar um monte de varas amarradas juntas. Ninguém consegue. Aí ele desamarra, dá uma vara para cada um e eles quebram fácil. A moral é clara. Claríssima. Juntos em harmonia, como feixe amarrado, a gente é forte. Separados ou brigando, a gente fica fraco. A mente mestra é esse feixe, unido pelo propósito e pela harmonia. Isso me lembra aqueles estágios de desenvolvimento. Dependência, independência e interdependência. Tem a ver. Totalmente. Ótima conexão. O poder pessoal, que vem do propósito definido e do esforço organizado, lição 1, é conquistar a independência. Você se vira sozinho, realiza por conta própria. A mente mestra já opera na interdependência. Ah, entendi. Polo, pessoas independentes, capazes, escolhem colaborar para fazer algo maior do que fariam sozinhas. Uma não anula a outra. Para ter a interdependência boa, precisa de gente independente. Aquele exemplo do músico que quer entrar numa banda famosa que o livro cita ilustra bem isso. Perfeito. O cara que sonha em ser guitarrista do Guns N' Roses. Primeiro ele tem que ralar muito sozinho, dominar o instrumento, achar o som dele. Essa é a independência. Só depois ele tá pronto para entrar na banda e, em harmonia com os outros músicos feras, aí a interdependência, criar aquele som poderoso do grupo. O som da banda é a mente mestra em ação. É a mente mestra, resultado da sinergia entre talentos individuais, independentes, mas que se integram em harmonia. E voltando para os gigantes, Ford e Carnegie. Eles eram mestres nisso, né? Não só em ter propósito, mas em montar equipes que funcionavam juntas. Sem dúvida. O Ford não fez o império dele sozinho. Ele soube atrair, organizar e, muito importante, manter a equipe alinhada, trabalhando em harmonia pela visão dele. O Carnegie falava disso abertamente. Ele dizia que a maior habilidade dele não era nem entender de aço. Exato. Era identificar, organizar e inspirar pessoas. Ele valorizava demais a capacidade do braço direito dele, o Charles Schwab, não só pela competência, mas pelo poder de inspirar outras pessoas. A imaginação dele, a capacidade de juntar talentos. Isso é liderar para criar uma mente mestra. Um ponto que o Hill bate muito na tecla é a necessidade de harmonia. Harmonia total no grupo. Por que tanta ênfase nisso? Porque para ele, a harmonia é a condição essencial. É o sine qua non para aquela terceira força da sinergia aparecer, sem harmonia total. E veja bem, isso não quer dizer não ter discordância. Debate saudável faz parte, mas tem que ter um fundo de respeito, confiança, foco no objetivo comum. Senão, a conexão quebra. Briga interna, desconfiança, cada um puxando para um lado. Isso acaba com a energia da mente mestra. O grupo pode até continuar existindo no papel, mas perde o poder. A sinergia some. É um equilíbrio delicado, precisa cuidar sempre. Isso leva a um ponto prático da lição. A gente precisa buscar ativamente gente que complementa o que a gente sabe fazer para alcançar o propósito, né? Exato. É reconhecer com humildade que a gente quase nunca tem tudo sozinho. Conhecimento, experiência, contatos, dinheiro. Para fazer coisa grande, quase sempre a gente precisa achar nossas lacunas e buscar parceiros, colaboradores que preencham isso. Formar a mente mestra. Não é só contratar, é construir relação de confiança, de colaboração mesmo, com gente alinhada. E tem aquela citação do Thomas Paine sobre manter a mente aberta para ideias novas. Como isso entra na mente mestra? É justamente isso. É a gente ter a consciência de que dependemos do outro e de que todas as ideias, todas as respostas, os conhecimentos, aprendizados, eles não estão só aqui dentro da gente. Eles estão alheios, estão fora de nós. E essa é a grande pergunta. Como elas chegam até a gente? O Paine alertava para a gente não ficar preso só nas nossas ideias, sabe? Ele dizia para tratar a mente como uma sala que precisa de ar fresco, deixar visitantes, ideias novas de fontes diferentes entrarem, mas, claro, analisar criticamente. A interação num grupo de mente mestra, se for diverso e harmônico,
É um ótimo jeito de fazer isso. Ouvir pontos de vista diferentes num ambiente de confiança é vital para inovar, resolver problema, crescer, tanto para a pessoa quanto para o grupo. E pensando em aplicar isso, essa segunda lição convida a gente a se perguntar: meu propósito está claro? Meu poder pessoal, minha independência está desenvolvido? Que tipos de líder eu sou? Eu crio harmonia ou atrito? E, principalmente, como está a sintonia, a harmonia nas minhas parcerias mais importantes? Existe ali uma mente mestra de verdade ou é só gente trabalhando junto, mas sem aquela liga especial? Excelente. Então, para a gente fechar os pontos principais que vimos de A Lei do Sucesso de Napoleon Hill, na versão do Jacob Petrie, primeiro, a base de tudo. É crítico, é inegociável ter um propósito de vida claro, específico, desejado com força. Sem essa bússola, como diz o Hill, a pessoa dissipa suas energias e jamais chegará ao triunfo. Perfeito. E o segundo pilar, construído em cima dessa base, é entender e usar o princípio da mente mestra. Quer dizer, o poder gigante que vem da colaboração estratégica, intencional e, o mais importante, harmoniosa com outras pessoas que também estão alinhadas com aquele propósito. É a inteligência coletiva na sua melhor forma. E para terminar, umas frases do texto que marcam. Sem o poder para transformá-las em ação, os planos não servem para nada. Um soco no estômago sobre a importância de fazer acontecer. Verdade. E essa outra que resume a mente mestra e seus riscos. Você não pode vencer sozinho, mas também não pode vencer rodeado por pessoas desleais e sem motivação. Isso mostra demais como é crucial escolher bem com quem andar e cultivar a harmonia, né? Precisamente. Talvez uma reflexão legal para quem está ouvindo, juntando as duas lições. Será que ter um propósito pessoal bem claro e forte, lição 1, funciona como um filtro? Tipo, atrai as pessoas certas, que vibram na mesma sintonia, e repele as que não têm nada a ver, ajudando a formar uma mente mestra de verdade, lição 2? Um propósito fraco talvez só atraia parceria fraca, né? Faz sentido. O propósito como um imã. E o contrário também pode valer. Será que fazer parte de um grupo muito unido, focado num objetivo legal, uma mente mestra que funciona, pode ajudar alguém a encontrar ou clarear o próprio propósito pessoal, que talvez estivesse ali escondido? A energia do grupo ajudando a clarear a visão individual? Interessante. Essa via de mão dupla. E para fechar mesmo, uma pergunta mais pé no chão, pensando na insistência do Rio na harmonia absoluta. No mundo de hoje, que é tão complexo, rápido, cheio de opiniões diferentes, qual o maior desafio prático, não só para começar, mas para manter essa sintonia, essa harmonia essencial numa mente mestra, seja numa empresa, família, projeto? Como manter essa harmonia no meio das confusões do dia a dia? Fica aí para a gente pensar.